Daniel, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do verso 1. Amém? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou um resumo dele, um resumo do sonho. Amém? Senhor, muito obrigado. Louvo a Ti pela Tua palavra e peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ao meu, aos meus irmãos aqui, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Retomando então, irmãos, a nossa série aqui no livro de Daniel. Nós estamos nessa série sobre o tema No Mundo, mas não do mundo. Não sei se os irmãos estão enxergando aí no fundo, mas se quiser pode apagar aqui, tá? Hoje eu estou com os óculos, dá para enxergar. Então estamos nessa série de sermões sobre o livro de Daniel. E o interessante é que o livro de Daniel, ele é tanto um livro histórico, como também um livro que nós podemos chamar de espiritual, de teológico, principalmente de escatológico. Daniel ele é dividido em duas partes. Metade do livro conta histórias, narra fatos, e a outra metade conta visões, profecias, fala acerca do futuro. Dos capítulos 1 ao 6, nós temos então grandes histórias, e histórias das quais talvez sejam as mais conhecidas dentro da cristandade, até para quem não faz parte do meio cristão. Muitos conhecem as histórias. Quem nunca ouviu falar de Daniel na cova dos leões? Até mesmo quem não é crente, né? O termo que nós usamos, quem não cresceu na igreja, já ouviu dessa história. A expressão matar um leão por dia vem daí. Quem nunca ouviu falar da fornalha, né? Os 3 jovens ali na fornalha de fogo? Histórias que nós contamos para as nossas crianças, histórias que eu ouvi quando era criança, na escola bíblica. Mas a outra metade do livro de Daniel já é menos conhecida. Por quê? Porque também é mais difícil a sua compreensão. E ela trata de um tema que gera muito medo, principalmente em nós, em muitos crentes, que é a vinda do Senhor, o julgamento final, os últimos dias, os últimos tempos, o que acontecerá no fim. E dos capítulos 7 até o 12, o livro de Daniel aborda isso, uma visão sobre o final dos tempos. O que nós vimos até aqui, então, irmãos, foi essa primeira parte. Nós vimos ali o primeiro sermão, a queda e o julgamento de Judá, capítulo 1, versículos 1 e 2, Deus condenando Judá e Deus levando Judá para a Babilônia, foi Deus que enviou lá, e vimos o porquê disso. Depois, continuando dos versos 3 ao 21 do capítulo 1, nós vimos a chegada desse povo lá, e como que foi para os judeus lidarem com aquela situação, como que foi para eles testemunharem lá, viverem diante de um contexto babilônico. Lembrando que Babilônia na Bíblia significa ou tipifica o mundo, assim como o Egito, e a expressão Sião, Nova Jerusalém, significa o lugar de Deus, a cidade de Deus. Então, como que foi para um povo que servia ao Senhor chegar num contexto totalmente diferente, mundano, diferente do deles? Como que eles lidaram com isso? Nós vimos isso no capítulo 1. E aí no capítulo 2, dos versos 1 ao 49, eles tiveram o primeiro teste prático ali, que foi o primeiro sonho de Nabucodonosor. E aí ninguém consegue contar o que é o sonho e nem interpretá-lo. Aí Daniel vai lá e é testado na prática pela primeira vez. Depois, no capítulo 3, nós vimos dos versículos 1 ao 30, então, o episódio da fornalha no fogo, sob o tema salvos no fogo, mas não do fogo. E vimos que em muitas situações Deus vai nos salvar, sim, mas não muitas vezes do fogo, mas no fogo. Muitas vezes nós estaremos lá no fogo, e não muitas vezes salvos dele, mas Deus vai nos salvar no meio dele. Vimos depois do capítulo 4, dos versos 1 ao 37,
a humilhação como propósito de salvação, como que Deus trata a vida de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aquele que conquistou Judá, Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, como que Deus trabalha na sua vida, humilhando, para que assim então ele se converta ao Senhor de verdade. O que isso implica para nós hoje? Capítulo 5, depois dos versos 1 ao 31, nós vimos a lógica da cosmovisão babilônica, lembrando que a lógica da cosmovisão babilônica é a lógica da cosmovisão do mundo, ou seja, não importa quantas vezes Deus tenha me abençoado ou feito, quando eu não preciso mais dele, eu esqueço. Aí quando eu preciso, eu lembro dele. Mas quando eu não preciso, eu flerto com outros deuses, eu tenho uma vida sincretista, eu adoro tudo. Né? A gente ouve muito essa expressão aqui no Brasil, não, a gente serve ao mesmo Deus, não é? Em igrejas diferentes, em religiões diferentes, não, tudo é Deus, no final das contas o que vale é a fé, não é isso? Você já não ouviu essa expressão? No final de contas o que vale é termos fé, não importa no quê. E a cosmovisão, a lógica da cosmovisão da Babilônia é essa, e vimos o fim que isso levou. O que a cosmovisão da Babilônia, até onde, a maneira como eles enxergavam isso, até onde isso os levaram, o que levou então a Babilônia, seguindo essa sua lógica, ao fim, a destruição. Eles são conquistados pelo Império Medo-Persa, eles são dominados, a Babilônia é conquistada, o rei da Babilônia, Belsazar, que é citado aqui, é morto, e aí então ela é destruída. E por último, no capítulo 6, dos versos 1 ao 28, nós vimos o impacto do bom testemunho. Daniel, agora já sobre o domínio dos Medo-Persas, sobre o reino de Dário, é então colocado em uma situação onde ele foi julgado de maneira injusta e lançado na cova dos leões, e vimos o impacto de um bom testemunho. E aqui Daniel já tinha por volta de 80, 85 anos, já estava velho, não era mais aquele jovenzinho de 13, 14 que foi para a Babilônia, ele já estava velho, mas viveu uma vida toda de um bom testemunho, e o impacto disso naquela sociedade. Terminamos então a primeira parte do livro de Daniel, irmãos, essa parte histórica que cobre aí o cativeiro babilônico do início ao fim, são 70 anos que nós temos narrados aqui do capítulo 1 ao 6, relata a ascensão da Babilônia, e relata a queda da Babilônia. E hoje nós começamos a segunda parte do livro de Daniel, a parte espiritual, a parte escatológica, a parte que dá medo, né, pastor Fernando? Começamos hoje, irmãos. Os 6 últimos capítulos consistem principalmente em visões acerca dos últimos dias. Stuart Olyott, um pastor galês, ele diz o seguinte a respeito dessa literatura escatológica ou apocalíptica. Ele fala o seguinte: a literatura apocalíptica foi escrita para encorajar os fiéis em tempo de perseguição. Seus principais temas são crescimento do mal, o cuidado de Deus dos seus e a segurança de que o mal será derrotado. E era esse o contexto de Daniel. A literatura apocalíptica ou escatológica, irmãos, ela é introduzida em meio a uma situação onde há uma perseguição muito forte, onde nós vemos no contexto dos livros escatológicos, ou livros que contêm pelo menos porções escatológicas ou apocalípticas na Bíblia, eles estão em contexto onde aquela localidade, ou de um modo geral, o povo de Deus, os servos do Senhor, estavam sofrendo grande perseguição. E a ideia é mostrar o quê? Olha, o mal tem crescido, o mal está avançando, o mal é o mal, ele está no mundo, ele domina o mundo e as pessoas, mas Deus cuida dos seus, Deus preserva os seus, e no final, Deus vai e acaba com o mal será derrotado, o mal será vencido. O livro de Apocalipse trata isso, o contexto ali de João é isso, perseguição do Império Romano agora, caçando crentes igual bicho, pendurando em estacas, banhando eles em piche para ficarem queimando ali 10, 15 dias, jogando em arenas de leões, de tigres, para serem
comidos vivos, ou entre gladiadores para serem ali decapitados, esquartejados, enquanto a multidão aplaudia. É nesse contexto que a literatura apocalíptica, irmãos, ela encoraja fiéis. E eu percebo que temos vivido dias assim, não nesse contexto de morte, talvez, física, Eduardo, mas num contexto de morte espiritual, de esfriamento do amor. Aquilo que nós vimos que o pastor Flávio pregou. Isso vai acontecer. Terão pessoas que irão se esfriar nos últimos dias. E já estamos vivendo os últimos dias. Pastor, Jesus vai voltar agora. Não sei, mas desde quando Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, os últimos dias já foram instaurados. Os últimos dias começaram ali no Novo Testamento. A cada dia que se passa, nós estamos mais próximos do fim. A cada dia que se passa, nós estamos mais próximos do julgamento final, do dia em que o Senhor voltará. Essa segunda parte, então, vai tratar isso, irmãos. Daniel vai ter visões acerca do fim, dos últimos dias. 500, quase 600 anos antes de Cristo, Deus já revela a ele algumas coisas que acontecerão no final. Capítulo 7 e 8, irmãos, são visões que Daniel tem durante o reinado de Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. O capítulo 9, temos uma visão e a oração de Daniel já sobre o reinado de Dário, o Medo. E capítulos 10 a 12, então a visão de Daniel sobre o fim dos tempos, já no final da sua vida, antes dele falecer. O povo já estava voltando para Jerusalém, voltando para Judá, e ele ali ainda cativo naquele lugar, ele tem visões acerca do fim dos tempos. As visões aqui do capítulo 7 e 8 também, que acontecem no mesmo período, nós vamos ver aqui separados, elas acontecem cronologicamente entre os capítulos 4 e 5. Então aqueles acontecimentos que nós vimos do capítulo 4, que foi a humilhação de Nabucodonosor, e do capítulo 5, depois o seu neto assumindo o trono, há uma diferença aí de praticamente 20 anos entre esses capítulos. Então essa visão do capítulo 7 e 8 acontece bem no meio. O capítulo 5 mostra Belsazar morrendo e a Babilônia caindo, final do reinado de Belsazar. Aqui o capítulo 7 mostra o começo do seu reinado. Nabucodonosor morre, o filho dele assume, Nabonido, mas depois de alguns anos, poucos anos, é o filho dele, Belsazar, que assume então o trono. Então esse capítulo acontece aqui, tá? Cerca de 15 anos, mais ou menos, antes do capítulo 5, antes da queda da Babilônia, por volta ali dos anos de 550, 555 antes de Cristo. Daniel aqui mais ou menos tinha em torno de 65 anos. Já era idoso, né? Já estava ali na terceira idade, já podia estacionar em vaga preferencial, não precisava mais pegar fila. Ele já tinha vivido a vida toda ali na Babilônia, irmãos, na vida toda. E o interessante é que nós vemos nesse capítulo que essas visões perturbaram Daniel. Lembra quando nós vimos que os sonhos que Daniel interpretou perturbaram o rei Nabucodonosor? Mas aqui agora as visões e os sonhos de Daniel perturbam ele. Olha só o versículo 15 e o versículo 28 do capítulo 7. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbaram. Olha o versículo 28. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Ele ficou com medo, assustado, sabe aquele susto que você leva que a pessoa fica pálida, ficou até branca, a gente fala. Nossa, tomou um susto tão grande, ficou até branco. Daniel ficou assim, num estado de perturbação, ao ponto que ele se assustou, ele nunca tinha visto aquilo. Foi a primeira experiência, ter aquele tipo de visão, aquele tipo de sonho tão real, tão próximo. Ele se assusta, e olha o que ele diz no finalzinho do versículo 28, mas guardei essas coisas no coração. O que isso significa? É interessante que nós temos um outro texto nas Escrituras, no Novo Testamento,
Lucas 2,19, onde nós vemos essa mesma expressão, mas agora de Maria, a mãe de Jesus. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. O que isso quer dizer? Que eles não entendiam o que estava acontecendo, nem Daniel e nem Maria. E o que eles faziam? Guardaram aquilo no coração. Aquilo era como se fosse o melhor tesouro que eles tinham. E eles então guardaram aquilo. Foi algo que eles jamais esqueceram. Jamais esqueceram. O interessante é que essa visão de Daniel complementa a interpretação do sonho que ele fez de Nabucodonosor lá no capítulo 2. Ou seja, irmãos, quase 50 anos depois, Daniel tem uma visão que vai complementar o assunto, ou aquela visão que Nabucodonosor teve da estátua. Lembra que nós estudamos? Nabucodonosor tem um sonho, que ele vê uma estátua que tem cabeça de ouro, peito de prata, ventre aqui, né, e cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro misturados juntos. E aí, aquela estátua está lá bonita, e ele vê que de repente uma pedrinha pequena se solta de um monte. E a pedrinha vem rolando, rolando, vai aumentando, vai ganhando proporção, igual a bola de neve. Bola de neve, não a igreja, tá, irmãos? Igual uma bola de neve descendo, então essa pedrinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, Nabucodonosor no sonho vê essa pedra batendo na estátua e reduz a estátua ao pó. Tudo ao pó. E aí Daniel interpreta esse sonho, nós vimos isso. O sonho que ele vai ter aqui, irmãos, complementa isso. Por isso que ele ficou assustado. 50 anos depois, ele lembra daquilo. Nós podemos dividir esse texto aqui em 3 partes. O sonho de Daniel vai tratar sobre 3 reinos. Primeiro, o reino terreno. Segundo, o reino do anticristo. E terceiro, o reino de Cristo. Então vamos lá. Primeira parte do seu sonho, onde vamos ver, onde ele vai ver o reino terreno, dos versos 1 ao 7. Como que aconteceu o sonho? Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Lembrando, Belsazar era neto aqui de Nabucodonosor, e Daniel teve esse sonho no início do seu reinado, no primeiro ano. Ele já não estava mais na função que ele tinha quando Nabucodonosor era rei, conselheiro real, lembra? Ele era o chefe, ele era o segundo, né, na hierarquia da Babilônia. Abaixo de Nabucodonosor ele era o maior. Aqui não, aqui ele já estava aposentado, já tinha sido colocado de lado, mas ele tem esse sonho. Por isso que nós vimos que no capítulo 5 ele está distante da corte, e quando Belsazar tem a visão lá da mão escrevendo na parede, os magos não entendem, e alguém fala, mas peraí, tem um tal de Daniel que serviu seu avô, e ele, chama esse cara lá. Ele já estava longe, distante da corte, não servia mais no palácio, mas ele tem esse sonho, e ele faz o quê? Um resumo, ele registra, ele escreve esse sonho, irmãos. Tamanho foi a impressão, a perturbação que ele teve. E o que Daniel viu no sonho? Dos versos 2 ao 7. Primeiro, ele foi pego de surpresa com esse sonho, porque olha ali o comecinho do versículo 2. Daniel disse, numa visão à noite. A visão foi à noite, e sempre essa expressão na Bíblia, à noite, dá essa ideia de foi pego de surpresa, algo que vem de maneira surpreendente, algo que ninguém estava esperando e acontece. O contexto, o significado do noite é isso. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, eu viria como um ladrão na noite, eu vou chegar de surpresa, vou pegar quando ninguém está preparado, desprevenido, quando todos estão desarmados. Daniel, então, à noite, ele não esperava por isso, talvez estava descansando, talvez tinha tido um dia cansativo ou não, enfim, mas ele estava ali dormindo, e à noite ele foi pego de surpresa, e ele viu o quê? Continuação do versículo 2, viu que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Vi que os 4 ventos do céu, o que é isso, os 4 ventos do céu? O que é vento na Bíblia? Vento na Bíblia é o Espírito Santo. Vento na Bíblia é Deus agindo através do seu Espírito Santo. Em todos os lugares que nós vemos vento,
é a ação do Espírito Santo. Nós vemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A expressão vento, a mais clássica é Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo invade aquele lugar onde os discípulos estão, como um vento impetuoso. Jesus, naquela conversa com Nicodemos, ele fala: você sabe de onde o vento vem? O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Vento aqui na Bíblia, irmãos, é o Espírito Santo, e é importante entendermos isso, por quê? Porque olha a continuidade. Então ele viu que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Parece uma coisa, mas o que isso tem a ver? Vento, mar grande, mar, na Bíblia, tipifica o mundo também. Tipifica a humanidade. Então aqui Daniel, ela tem uma visão de que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo agita o mundo, agita a humanidade. E o que mais? Olha o versículo 3. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quando a gente vê e nós vamos a chegar lá, o pastor Flávio me deixou essa tarefa complicada agora de continuar Apocalipse também. Mas as bestas que emergem do mar, irmãos, a ideia ali não é mar como se fosse a água mesmo, mas também pode ser entendido isso, de poderes que se levantam da humanidade, que se levantam entre os homens. E aqui então ele tem essa visão de Deus, do Espírito, soprando sobre a humanidade, ou conduzindo a humanidade, agitando a humanidade, e fazendo então submergir dela 4 grandes animais diferentes uns dos outros. Esses 4 grandes animais são reinos, são nações, e nós vamos ver isso mais para frente, mas aqui são nações. Subiam do mar, ou seja, se levantaram na terra. Então Deus mexeu a humanidade, 4 impérios surgiram na terra. E aí ele então tem a visão desses animais a partir do versículo 4. O versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 4, ele tem a primeira visão desse animal grande. Era um leão com asas. Um animal quase indestrutível, irmãos. Imagine um leão alado, com asas. Se já na terra já é o maior predador, imagine com a capacidade de voar. E o interessante, quando eu disse que completava aquele sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, ele é descrito como o grande animal, né? o leão terrível, o rei da selva e tal, com asas. E aqui representa aquela cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor. Quando Daniel fala, a cabeça de ouro, rei, é você, é a Babilônia, lá no capítulo 2. Então aqui esse leão representa o império da Babilônia. E quando ele descreve aqui que o primeiro era como leão e tinha asas, e enquanto eu olhava, olha lá, foram-lhe arrancadas as asas, significa que esse império da Babilônia, ele perdeu a força. Ele era uma coisa impetuosa, mas aí foi-lhe arrancado as asas, ele foi perdendo a força. E olha só, e foi levantado, foram arrancado as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés. Levantado da terra, aqui faz menção à humilhação de Nabucodonosor no capítulo 4, onde Deus faz ele viver como bicho durante 7 anos, e depois Deus traz ele de volta. Deus tira as asas da Babilônia, humilha o rei, a divindade babilônica ali na terra, e aí então Deus restaura, por isso essa expressão aqui, posto em 2 pés como um homem, se refere à restauração de Nabucodonosor, onde lá no capítulo 4 Deus vai devolver, e ele fala isso, Deus me devolveu todo o reino, toda a grandeza que eu tinha. Mas olha como o versículo 4 termina. E foi-lhe dado um coração de homem, isso significa regeneração, irmãos. Deus trocou o coração de Nabucodonosor. E nós vimos lá no capítulo 4, quando nós estudamos, que de fato ele se converteu pela sua própria declaração de fé.
pelo registro que ele faz. Ele escreve um decreto para que todos conheçam a sua história. Só um convertido faz isso, Elaine. Expressa a sua humilhação publicamente para mostrar que ele se converteu de verdade. Então, o primeiro animal aqui representa a Babilônia. O segundo, versículo 5. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora as multidões. O segundo animal aqui representa a segunda parte da estátua também, que era o peito e os braços de prata. O urso aqui é um animal forte e grande. Representa o Império Medo-Persa, que foi o império que conquistou a Babilônia, incorporou a Babilônia. Mas olha só, diz que ele se levantou de um lado. Ele ficou em pé, mas se levantou de um lado. O Império Medo-Persa foi um império constituído por 2 nações, a Média e a Pérsia. Só que a Pérsia era um estado maior, era um estado mais forte. E a Média era aquele estado que veio arrastado. E de fato, a Pérsia foi o estado mais forte, foi o império mais forte. No entanto que depois, quando a Grécia conquista o mundo todo ali, se torna o império, a potência mundial, eles conquistam a Pérsia, porque a Média já nem existia mais. Eles conquistam o Império Persa. Ele se levantou de um lado, então ele era manco, ele pendia para um lado. E haviam 3 costelas nos seus dentes. O que isso significa, irmãos? Dá a entender que são 3 nações que eles conquistaram ali, que foi o Egito, a Lídia e a Babilônia. O Império Medo-Persa conquistam essas 3 nações, Babilônia, Egito e Lídia, ou seja, eles têm as 3 costelas nos dentes. E o finalzinho diz que ele devora as multidões. O Império Medo-Persa vai ter grandes conquistas, e muitas delas diante de extrema violência também. Muitas batalhas sangrentas. Versículo 6, então, temos a visão de um outro animal. Ele vê o terceiro animal. Depois disso, continuei olhando e vi o outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Leopardo, ele não é tão forte, mas ele é rápido, ele é ágil, ele é inteligente. Ele é um animal de raciocínio e agilidade muito rápido. E aqui ele representa na estátua aquela parte de bronze, que é o ventre e a cintura, que lá na estátua e aqui representa o Império Grego. 4 asas significa o quê? Um crescimento, uma expansão muito rápida. E de fato o Império Grego teve isso. Com Alexandre o Grande, eles conquistam todo mundo muito rápido. Alexandre ele morre muito cedo, mas num espaço curto de tempo, não deu nem cerca de 20 anos, o Império Grego conquistou e se espalhou pelo mundo e deixou impregnada a sua cultura. Até hoje, nós do Ocidente temos a influência do Império Grego nas nossas administrações, no nosso governo, na maneira como estudamos, na maneira como nos formamos. Toda essa influência cultural, o mundo do Novo Testamento, no Império Romano, a língua popular era o grego. Os judeus falavam grego, os romanos falavam grego, todas as nações falavam grego. Isso significa a sua expansão, seu crescimento rápido. E diz aqui que além de 4 asas, eles tinham 4 cabeças. Por quê? Quando Alexandre o Grande morre, e aqui Daniel está tendo uma visão futura, porque isso acontece lá no século IV, por volta de 330, mais ou menos, alguma coisa. Quando Alexandre o Grande morre, ele não tinha preparado um sucessor. Aí o Império Grego se divide em 4. Seus 4 generais, então, brigam entre si, e cada um pega uma parte do Império. E a partir daí o Império Grego começa a entrar em decadência. Finalzinho do versículo 6, e foi-lhe dado domínio, ou seja, essa influência grega presente hoje, ainda hoje na humanidade. E aí ele tem a visão do último animal, versículo 7. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o 4 animal, terrível e assustador. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Novamente aqui,
Daniel fala: e continuei olhando em visões noturnas. Então ele foi pego também de surpresa quando ele viu esse animal. E esse animal, ele não tinha uma aparência, ele olha e não era um animal que ele conhecia, era um animal diferente. Ele viu aqui, viu um animal, quarto animal terrível e assustador, era muito forte, ele tinha dentes de ferro, era um animal que ele não conhecia, era um animal que tinha sido forjado, irmãos. Tinha dentes de ferro, significa que ele foi forjado, ele foi manipulado, ele foi operado, alguém fez aquilo. Ele falou: eu nunca vi esse tipo de animal, ele tem dentes de ferro. E aqui, assim como na estátua que Nabucodonosor teve ali a visão, são as pernas. Na estátua que Nabucodonosor viu, as pernas eram de ferro e significavam o Império Romano. E aqui é o Império Romano. Daniel, 4 séculos antes do Império Romano se tornar o que se tornou, ele já tem a visão do Império Romano. E aí ele vai mostrar que esse animal, ele pisoteava e devorava as pessoas, ou seja, o Império Romano seria impiedoso, seria destrutivo, não teria piedade. E diferente dos outros animais, porque foi o império de maior duração, por isso que ele fala, ele é diferente dos outros animais, diferente dos que vieram antes dele, foi o império com maior duração, quase, irmãos, quase 2000 anos o Império Romano durou. O Império Romano Ocidental veio a cair diante dos bárbaros no ano de 476 depois de Cristo, mas o lado oriental, onde hoje é a Turquia, só foi conquistado em 1453, quando os turcos retomam ali Constantinopla, que hoje é Istambul. Constantinopla foi a capital construída por Constantino, imperador romano. 2000 anos de império, o maior império. O império que fez do cristianismo a sua religião oficial e depois usou o cristianismo se incorpora com o Império Romano e acaba se tornando um cristianismo romanista, que vai misturar Estado com religião, igreja com política, e a igreja que era perseguida agora passa a perseguir e vira toda aquela coisa que nós conhecemos. Diferente de todos os outros animais, que é o império agora que tem um alcance inigualável. Por que 10 chifres? Ele termina vendo que ele tinha 10 chifres. Isso significa poder. Chifres na Bíblia é poder. E aqui são os possíveis reinos que vieram a existir após o Império Romano. Alguns estudiosos falam, esses 10 chifres podem significar 10 outros reinos que surgiram depois do Império Romano. E aí alguns até se referem a alguns países da Europa, os mais fortes hoje, que vieram após a derrota do Império Romano. Eles se estabeleceram então como estados independentes. Mas Daniel, nesse sonho, também vê um outro reino, que é o reino do anticristo, que vem de um reino terreno, versículo 8. Enquanto eu os observava, os chifres, ele estava vendo o quarto animal. Enquanto ele estava observando o quarto animal, ele viu que entre eles, os 10 chifres, subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. E aí, quando ele estava vendo esse animal, que representava então o Império Romano, o último animal, com 10 chifres, ele viu um outro chifre pequeno nascer. E esse chifre, irmãos, pequeno, nasceu, arrancou os 3 primeiros chifres. E ele ficou forte. O Império Romano, depois da morte de Constantino, lá no 4º século, ele se divide em 3. Que fica ali um imperador no norte da África, outro imperador na parte da Ásia, que pega a Turquia, e outro imperador na parte da Europa. O Império Romano se divide em 3, e aí a partir daí eles vão decaindo, ele vai se dissolvendo. Então, Daniel vê um chifre nascendo e arrancando esses 3 chifres. É o chifre que substitui aquilo que esse império era, arrancou. Mostra as divisões do Império Romano. E aí ele vê olhos como de homem no chifre. Esse chifre, então, ele vai ter visão de tudo. São olhos de homens. Ele enxerga esse chifre. Não só enxerga, ele tem boca. E uma boca que fala com arrogância. A palavra arrogância aqui significa autoridade. É aquela pessoa que se porta com autoridade. Não é isso? Muitas vezes a gente fala, né, lá no trabalho, tem aquele supervisor, o cara vem falar com autoridade, fala, cara, arrogante. A arrogância dele. Só porque ele está nessa posição, ele se acha.
Então, o chifre tinha olhos e boca. Isso mostra que ele teria visão de tudo e falava com autoridade. E aí Daniel, ele fica com curiosidade sobre esse quarto animal. Ele não entende. Ele queria saber a verdade sobre esse quarto animal. Olha lá o versículo 19, o que ele diz. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava os que restavam. Ele tem então uma dúvida, ele quer saber o que é esse animal, o que ele representa. Principalmente depois que ele viu o que aconteceu com os chifres, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte do que os demais. E então ele vê o que o chifre faria, olha o versículo 21. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse chifre, irmãos, que sai do quarto animal, é o anticristo. E aí você pergunta, quem é, pastor? É alguém que sai da humanidade. É alguém que sai do quarto animal. Aquilo que o Império Romano produziu na humanidade, irmãos, aquilo que o Império Romano fez ao longo de quase 2000 anos, refletiu tudo que nós somos hoje, quanto humanidade. E o que Daniel vê é que diante disso, as consequências, os efeitos do último animal, vai produzir, vai ser o campo da onde vai nascer, da onde vai sair o anticristo. Aquele que vai ter uma visão de tudo, vai ser mais forte que esse império, ele vai ver tudo, ele vai atrair tudo, ele vai ajuntar tudo, e ele vai falar com autoridade. E as pessoas vão se dobrar diante dele. Mas ele vai ser mais forte, Daniel viu, do que os outros. Ou seja, ele vai ser mais impetuoso. Vai ter uma aparência de bondade, mas não vai ser bom. E aí então vem a verdade sobre esse quarto animal. Versículo 23 ao 25. Ele dominará e destruirá tudo, versículo 23. Ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, a pisoteará e a despedaçará. Ele destruirá tudo, irmãos. E sobre os chifres, versículo 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E aí, quais são as marcas desse reino, Daniel vê? Versículo 25. Falará palavras contra o Altíssimo, e oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de tempo, e um tempo. Tempos e metade de um tempo. Daniel então vê que esse último animal vai destruir tudo, vê que esse chifre que sai vai destruir ainda mais esse império, vai conquistar, vai ser mais forte do que ele, e ele vê quais serão as marcas desse reino, desse chifre. Blasfêmia contra o Altíssimo, será um reino que irá blasfemar contra Deus, vai vulgarizar Deus, sucatear a religião, a espiritualidade. Vai ser um reino, irmãos, que vai perseguir os santos. É isso que ele vê no versículo 25. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Vai perseguir os crentes, vai perseguir o povo de Deus. É um reino que vai oprimir os santos, mas não só isso. Versículo 5 ele continua, procurará mudar os tempos e a lei. É um reino, irmãos, que vai mudar a moralidade do seu tempo. Vai impor uma nova moralidade. Mudar os tempos e a lei significa mudar conceitos, princípios e mudar a moral do povo. Como diziam os antigos, aquilo que era certo passa a ser errado e o que era errado passa a ser certo. É a marca desse reino. E por último ele vê então algo ainda mais tenebroso. O seu reino será um reino, versículo 25, procurará mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. E uma das últimas marcas será uma grande opressão aos santos, uma grande opressão, serão entregues
e mortos até. Essa expressão por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, muitos acham que pode significar aqui os 3 anos e meio da grande tribulação. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Não sabemos ao certo, pode ser que sim, irmãos. Mas dentro da nossa visão, quanto batistas, amilenistas, que não acreditamos que o Senhor vá resgatar ou arrebatar a igreja antes da tribulação, mas nós acreditamos que passaremos por ela, e aí seremos levados diante do Senhor em um tempo oportuno, pregando Apocalipse. Eu vou explicar por que nós cremos nesse tipo de visão escatológica. Porque se o Senhor ao longo de toda a história da igreja não livrou os santos da morte, da perseguição, por que a última geração seria melhor? E ela é melhor, irmãos, do que a geração dos apóstolos? A nossa geração é melhor que aqueles crentes? Por que nós vamos ser livres de perseguição, então? Por que a gente acha que não vamos passar pela tribulação? Porque somos melhores? Temos o nosso lugarzinho no céu? Mas significa o que, irmãos? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Significa que esse reino vai se estabelecer, esse reino vai crescer, mas depois ele vai cair. Ele se estabelece um tempo, ele cresce, Fabinho, tempos, e ele cai, metade de um tempo. E aí então Daniel tem a visão do terceiro reino, que é o reino de Cristo, irmãos. O reino de Cristo. A revelação do que é esse reino ele vê, dos versículos 15 ao 18. Ele tem uma inquietação, versículo 15, eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. E aí ele procura então entender isso, versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam ali, e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Aí no sonho dele, ele vê alguém no sonho, e ele pergunta a este que está ali nessa visão, o que é isso que está acontecendo? E aí este que está ali, revela para ele o que são essas coisas. Tem algo parecido aqui, irmãos? Com alguém lá no Novo Testamento, que também teve visões, e alguém chegou para ele e falou, escreve essas visões, escreve o que eu vou te dizer. Quem que é esse que Daniel vê, que ele pergunta e fala, peraí que eu vou te explicar o que é isso? É o próprio Cristo, irmãos. É o próprio Cristo ali, ele chega perto de um ser em seu sonho, um ser que não é um dos animais, mas é um ser que é responsável por tudo aquilo, e ele pergunta o que significa tudo isso. Então esse ser responde a ele, e revela todas as coisas. Quem é esse ser, irmãos? Quem é esse ser? É o mesmo que estava na fornalha com aqueles jovens, aquele 3 com a aparência de filho dos deuses, é o mesmo que entrou na cova dos leões e fechou a boca daqueles leões, é o mesmo ser. É o único que pode dar a interpretação daquilo que vai acontecer. É o único que pode falar com certeza, é isso que vai acontecer. E aí ele fala sobre os animais, versículo 17, vai mostrar para Daniel. Esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. E fala sobre o que acontecerá com os santos, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Mas aí Daniel também vê como este reino vai se estabelecer, versículos 9 e 10. Ele vai se estabelecer por tronos, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Trono é lugar onde se governa, é um lugar onde se reina, e aqui está no plural, irmãos. Tronos significa que outros reinarão juntos. Você está entendendo? Outros reinarão juntos, não é uma pessoa reinando, não é um ser, mas outros onde ele vai compartilhar o seu trono, outros que estarão junto, ele vê tronos no plural, é um reino compartilhado, é um reino onde outros estão presentes. E aí ele tem uma outra visão, continuando, foram postos ali tronos, e um ancião bem idoso, ou de idade, que não pode se calcular, se assentou. Ancião bem idoso aqui é alguém com dias incontáveis, porque ele tem uma imagem de um homem, nós vamos ver aqui com cabelos brancos e tudo mais, ele enxerga um ancião, na verdade alguém que tem dias incontáveis, ou seja, alguém que é eterno, não tem como você dimensionar quantos anos aquela pessoa tem. E aí ele continua vendo, irmãos, olha isso, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça
como a lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram como fogo ardente. Aonde nós vamos ter uma outra visão parecida com essa? Quem vai enxergar também um outro ser com cabelos brancos como a neve? Quem vai ver isso? Quem vai ver olhos como chamas de fogo? Quem vai ter essa visão? E quem é esse ser? Este reino vai se estabelecer por tronos estabelecidos, mas também por aquilo que vai acontecer. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Um rio de fogo sai do trono, irmãos. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Multidões estão servindo esse ser glorioso, e multidões se apresentam diante desse ser. E ele as assentou para julgar, e os livros foram abertos. Esse ser glorioso se assenta para julgar e abre os livros. Nós vimos o pastor Flávio falando sobre os selos, e a visão que João vê de alguém abrir no livrinho, o único que é digno de abrir aquele livro. E aí Daniel vê esse ser, esse ancião, essa pessoa com dias incontáveis, que é glorioso, e se assenta, e as multidões se apresentam diante dele com reverência, se apresentar e se prostrar, e ele então julga essas multidões, ou essa multidão, e ele abre o livro. Ele abre o livro. E o que esse reino vai executar depois disso? Versículos 11 e 12. Ele vai executar o último animal, irmãos. Versículo 11. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído, ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Esse reino agora, desse ancião de dias, vai executar esse animal, vai executar esse chifre, ele vai ser despedaçado, ele vai ser condenado. Aqui é a condenação do anticristo, é a condenação daqueles que estarão seguindo o anticristo, estarão seguindo os seus ensinos, mas ele também vê o reino executar misericórdia em relação aos outros animais, que aqui simboliza a humanidade, versículo 12. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Os outros reinos que simbolizam a humanidade comum, os outros reis, as outras nações, os outros povos, esse reino teve misericórdia, esse ancião de dias teve misericórdia, tirou o domínio deles, mas permitiu que eles vivessem. E aí, esse reino não só executou isso, mas ele vai dar algo em troca. Ele vai dar algo muito melhor, versículo 22 e 26. Primeiro ele vai dar o juízo devido ao quarto animal, 26. Mas o tribunal se assentará para juízo, e lhe tirará o domínio para destruí-lo e o aniquilar por completo. Acabou, não vai mais existir. Mas ele vai dar livramento e descanso para os santos, versículo 22. Até que veio o ancião, bem idoso, e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas tem algo a mais que Daniel vê sobre esse reino, irmãos. O que esse reino manifesta? Se o reino do anticristo manifesta coisas perversas, que parecem coisas dos nossos dias, blasfêmia contra o Altíssimo, perseguição aos santos, a moralidade sendo distorcida, uma nova lei moral. O que era certo até alguns anos atrás passa a ser errado. E o que era errado passa a ser certo, uma nova moralidade sendo imposta. O que esse reino então vai manifestar no lugar do reino desse chifre, desse anticristo? Vai manifestar um outro ser grandioso, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e aí ele foi levado. E aí Daniel, no céu das suas visões noturnas, novamente pego de surpresa, ele vê um outro ser grandioso e glorioso, alguém parecido com filho do homem. Filho do homem. Alguém que vinha sobre as nuvens. Alguém que se dirige a esse ser com dias eternos. E que está com esse ser eterno. Esse reino se manifestará, irmãos. E esse ser é que exercerá o seu reino glorioso para sempre. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Esse ser, então, ele vai exercer um reino eterno agora, que não vai ser destruído. Só que olha só o que mais, e por último, a última coisa que Daniel vê nesse reino, versículo 27, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse ser dividirá o seu reino com seus santos. Ele tem a visão dos tronos. É esse ser dividindo, irmãos, o seu reino com os seus santos. Quem é este? Quem é este, irmãos? Quem é este que sopra o mar para que dele se levantem os reinos? Quem é este que soprou, que agitou a humanidade, e entre elas se levantou as nações, e entre elas se levantou os reinos? Quem é este que levantou a Babilônia para julgar Judá? Quem é este que levantou o Egito para julgar os hebreus? Quem é este que levantou o Império Romano para julgar os judeus lá do primeiro século? Quem é este? Quem é este que governa o mundo segundo a sua vontade? Quem é este que manipula as coisas? Sim, porque Ele é Deus. Quem é este que soprou o seu espírito para manifestar a sua força, o seu poder? Nabucodonosor diz isso lá em Daniel capítulo 4, volta aí 2 páginas, no versículo 34, 35 e 37, ele diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada. Ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? 37. Portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Quem é este, irmãos? Quem é este que levanta e derruba os reinos? Quem é este que sopra e agita a humanidade para levantar impérios, mas depois que põe fim neles? Quem é este? Quem é este, irmãos, que revela quem são esses animais, e o que eles vão fazer, o que vai acontecer com eles? Olha no capítulo 7, versículo 17. Estes são os 4 grandes animais, são 4 reis que se levantarão da terra, versículo 11 e 12. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio deles lhe foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Quem é este, irmãos? Quem é este que levanta os animais, que cria esses animais, que são os impérios, que são os reinos, e os destrói? Quem é este que vai permitir que o anticristo se manifeste, mas que vai destruí-lo e queimá-lo no lago de fogo que arde, que é a segunda morte? Quem é este que, ao destruir o anticristo, o diabo, as suas obras, o pecado, o inferno, também vai conceder misericórdia à humanidade? Também vai permitir que alguns se cheguem à sua presença? Quem é este, irmãos? Quem é este que julgará todas as coisas e condenará o mal? Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quem é este que pode dizer: se acheguem a mim? Quem é este que pode dizer: se apartem de mim? Quem é este que pode dizer: não vos conheço? Quem é este que pode dizer: eu vos conheço? Quem é este, irmãos? Quem é este eterno, com dias incontáveis? Quem é este que está sentado em seu trono? Quem é este com a aparência do Filho do Homem? Quem é este que dará seu reino aos seus santos? Quem é este? Quem é este que dividirá a sua glória? Quem é este que dará do seu esplendor? Quem é este que dará da sua majestade a uma humanidade caída? Quem é este? Versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E um ancião, bem idoso, se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas deles eram fogo ardentes. Versículo 10: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhares de milhares estavam diante dele, ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. 14: e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino é tal que não será destruído. Versículo 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Versículo 23: ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, será diferente de todos. Versículo 21, 22, até que veio o ancião bem idoso, e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que todos os santos possuíram o reino. 27, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Quem é este? Quem é este que tem um reino? Quem é este que reina para todo sempre? E quem é este que divide o seu reino com os seus santos? Quem é este, irmãos? Quem é este? Quem é este que está chamando você? Quem é este que está chamando você há tempos? Quem é este que vai dar o trono dele a você? Quem é este que vai executar todo o mal do mundo? Quem é este que vai lhe conceder vida? Quem é este que foi encarnado para sofrer no meu e no seu lugar? Quem é este que aceitou uma pena que não era dele? Quem é este que foi crucificado? Quem é este que apanhou? Quem é este que foi dilacerado? Quem é este que sangrou até a morte? Quem é este que ressuscitou ao terceiro dia? Quem é este que foi elevado aos céus, mas garantiu aos seus que ficaram? João 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem é este que não merece o mínimo da nossa atenção em nossos dias? Quem é este que temos negligenciado, irmãos? Quem é este que só tem merecido um dia da semana das nossas vidas? Quem é este que não merece a nossa dedicação diária? Quem é este pelo qual não dobramos a nossa vida? Quem é este que se deu por completo? Quem é este que se ofereceu por completo? Quem é este que está preparando lugar para nós, mas que ao mesmo tempo nós não damos a nossa vida a Ele? Quem é este? Quem é este que não merece as nossas vidas? Quem é este que não merece a nossa fidelidade? Quem é este que não merece os nossos sacrifícios? Quem é este que não merece a nossa dedicação? Quem é este que não merece a nossa conversão? Quem é este? Se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. Quem é este que Daniel viu? Quem é este que ele viu? Que nós podemos contemplar hoje. Daniel viu alguém que ele não imaginaria que passaria pelo que passou. Ele viu alguém que encarnou séculos depois da sua morte. O que Daniel viu, irmãos, era apenas um vislumbre. O que eu e você vemos hoje foi algo que realmente aconteceu. Quem nós contemplamos hoje foi aquele que encarnou, sim, de fato, e morreu por nós naquela cruz. Este que Daniel viu, que lhe tirou o sono, que lhe perturbou a noite, que lhe deixou inquieto, produz isso ainda em nós?
Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, irmãos, um homem que viveu uma vida piedosa por 85 anos, um homem que foi se achado fiel, que não se corrompeu diante da Babilônia, um homem que não se curvou à cultura babilônica, um homem que não se entregou aos desejos da Babilônia, mas se ofereceu à própria morte quando foi questionado, preferiu morrer do que quebrar a sua fidelidade e lealdade para com Deus. Se este Daniel, ao contemplar este ser, ao contemplar este que ele viu, irmãos, ele perturbou-se, ele se inquietou. Por que nós não? Quem é este que não causa temor mais em nossos corações, irmãos? Quem é este que não causa mais arrependimento em nossos corações? Quem é este que não causa mais em nós confissão de pecados? Inquietação porque nós estamos sendo fiéis. Quem é este, irmãos? Não é o mesmo que Daniel viu. Porque se é o mesmo que Daniel viu, irmãos, nós também vamos cair como morto diante dele, assim como João, quando viu. Lá em Apocalipse capítulo 1, quando ele vê esse ser, quando ele vê o Cristo, ele cai como morto e diz: ai de mim, ai de mim. Senhor, quem Tu és para nós? Quem Tu és para mim, Senhor? Como tenho vivido, como tenho falado, como tenho andado, Senhor. Eu estou no mundo, mas sou do mundo. Eu estou aqui, Senhor, na Babilônia, mas eu sou da Babilônia. Eu estou aqui no meio do fogo, mas eu tenho deixado o fogo me consumir. Estamos na Babilônia e temos deixado a cultura babilônica nos dominar. Ah, Senhor, quem o Senhor é para mim? Quem o Senhor é para nós? Se você está aqui essa noite, e por alguma razão, este de quem nós falamos hoje, não lhe causa mais temor, não lhe causa mais tremor, se os seus pecados já não causam nenhum sentimento de arrependimento, de contrição, de confissão diante deste que nós falamos hoje à noite, não perca essa oportunidade. Este de quem nós falamos hoje está diante de você agora. É a chance que você tem de fazer como aqueles milhares, de servir a Ele, de reverenciar diante dEle. Faça isso, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus.